Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos resolver 100 questões da Lei 8.112 de 1990, isso mesmo, de uma forma rápida, estratégica e esquematizada. Acredito que nesse momento você já estudou a lei, se não, corre lá no meu canal no YouTube para fazer lá a leitura rápida, estratégica e dinâmica e ver os pontos principais que caem na prova. O objetivo aqui é resolver as 100 questões de forma rápida, sem muita enrolação, para treinar para a sua prova. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente a mais humildes. Fosse honra, vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Questão 1, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí, ano 2020, Banca CESP ou SEBRASP, diz o seguinte: acerca do provimento e vacância de cargo, emprego ou função pública, julgue o item seguinte. A readaptação é simultaneamente forma de provimento e de vacância de cargo público. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, a readaptação é simultaneamente forma de provimento e de vacância de cargo público? Certo ou errado essa questão? Totalmente certo, isso mesmo. Se você não sabe, Evandro Guedes, professor e CEO do Alfa Concursos, ele criou a musiquinha tanto de forma de vacância como de forma de provimento. Forma de provimento, ele disse o seguinte: nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargos públicos. E a forma de vacância, ele também fez uma musiquinha. Ele disse o seguinte: exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, readaptou, aposentou. POC, vacância. Então, meu guerreiro e minha guerreira, com música ou sem música, você acerta a questão. Você sabe que readaptação é simultaneamente forma de provimento e de vacância de cargo público, assim como a promoção. A promoção também é forma de vacância e de provimento de cargo público. Para não mais errar as formas de vacância e de provimento, vai: forma de provimento, nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargos públicos. Formas de vacância: exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, readaptou, aposentou. POC é vacância. Esse POC, meu guerreiro e minha guerreira, é posse em outro cargo inacumulável. Então, readaptação, assim como promoção, é simultaneamente forma de provimento e de vacância de cargo público. Provimento, nomeação, promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. E forma de vacância: exoneração, falecimento, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria e posse em outro cargo inacumulável. Duvido errar mais essas formas de provimento e de vacância, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Questão 2, vamos agora à questão 2, ano 2020. Olha aí, todas as questões são da Banca CESP ou SEBRASP. No provimento por reintegração, o servidor, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, retorna ao cargo anteriormente ocupado com ressarcimento de todas as vantagens. E é certo ou errado a questão, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente certo a questão, isso mesmo, certíssima. Vamos agora à questão 3, olha aí. 2020. Ministros e secretários estaduais e municipais são agentes políticos, olha aí, cujos vínculos funcionais não têm natureza permanente, mas que, com base no seu poder político, traçam e implementam políticas públicas constitucionais e políticas públicas de governo. E é certo ou errado a questão? Totalmente certo, não tem nenhum que discutir. Questão 4, 2019 agora, olha aí. Questão 4, ano 2019, isso mesmo. A remuneração de servidor público que executar trabalho noturno, isso mesmo, trabalho noturno, e também horas extras, será paga da seguinte forma: calcula-se o acréscimo referente às horas extras e sobre o total obtido aplica-se o adicional noturno. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssimo, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Calcula-se o acréscimo referente às horas extras e sobre o total obtido aplica-se o adicional noturno. É assim mesmo que está lá na lei, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, questão 5, 2019.
o STF, está dizendo aqui que o STF considera constitucional a aplicação de subteto remuneratório estadual ou distrital no âmbito do Poder Judiciário, correspondente ao subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? O gabarito era errado, mas a questão foi anulada, meu guerreiro, minha guerreira. Isso mesmo, a questão foi anulada. Escrever aqui, anulada, isso mesmo. Escrevendo aqui com mouse é difícil, mas Robson Concurso escreve. Então, meu guerreiro, minha guerreira, essa questão foi anulada. Vamos agora à questão 6, estratégica essa questão, meu guerreiro e minha guerreira. Caiu na PRF 2019, qual eu fiz esse concurso. Tive o azar de ter várias questões que foi anulada, que eu tinha acertado no gabarito preliminar, mas faz parte, fiz 80 pontos líquidos. Julgo itens a seguir à luz da Lei 8.112. Tá vendo que a Lei 8.112, a maioria das questões é o decoreba dela. Diz o seguinte: a responsabilidade administrativa do servidor público independe da sua responsabilidade penal, salvo na hipótese de, na esfera criminal, ocorrer a absolvição do réu fundamentada na negativa do fato criminoso ou da autoria do delito. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? A princípio, meu guerreiro e minha guerreira, essa questão foi dada como certo no gabarito preliminar, eu tinha acertado ela, mas ela foi também anulada. Foi anulada, Robson Concursos? Foi. Essa questão foi anulada, meu guerreiro e minha guerreira. Por que foi anulada, Robson Concursos? Dei azar de ter sido anulada, mas fazer o quê? Foi anulada por quê? Porque, segundo o artigo 126 da Lei 8.112, diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. E o SESP colocou aqui, negativa do fato criminoso. Brincadeira, meu guerreiro e minha guerreira. Se você quiser, é só aí no canal do YouTube do Estratégia Concursos, que o professor Herbert Almeida, ele diz aí todos os requisitos dessa questão que foi anulada. Show de bola, Estratégia, o professor Herbert Almeida. Questão certa, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, vamos ver, questão certa, ano 2018. Considerando a jurisprudência do STF a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue o item seguinte. Olha aí. A competência para analisar a legalidade de uma greve de servidores públicos de autarquias e fundações é da Justiça Comum Estadual ou Federal, ainda que eles sejam regidos pela CLT. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Totalmente certo, não tem nem o que discutir. Vamos para a próxima. 8/2018, olha aí. Ao chefe do Poder Executivo, aqui considerando a jurisprudência do STF, isso mesmo. Ao chefe do Poder Executivo cabe o corte do ponto dos servidores grevistas, com respectivo desconto nos seus vencimentos, independentemente da motivação do movimento. E aí, meu guerreiro, brincadeira, esse independentemente, totalmente errado a questão. Questão 9, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Servidor ocupante, questão 9, 2018. Servidor ocupante de cargo em comissão não poderá ser nomeado para outro cargo de confiança, nem mesmo interinamente. Brincadeira, meu guerreiro. Totalmente errada essa questão. Lá na própria lei diz que pode sim, só ir lá conferir. Questão 10, 2018, olha aí. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos pular aqui direto para a questão. A alteração de proventos de servidor público somente poderá ocorrer se lhe for dado o direito de defesa, mediante prévia instauração de processo administrativo. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Brincadeira, totalmente certo a questão. Questão 11, isso mesmo, 2018. Olha aí. Em 2015, Sara era servidora pública estável de determinado órgão. No ano seguinte, ela foi aprovada em concurso público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público, nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano, em 2018.
Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e, consequentemente, no estágio probatório. Acerca dessa situação hipotética, olha aí, julgo o item a seguir à luz das disposições do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Enquanto estava em estágio probatório, no segundo órgão no qual trabalhou, Sara não poderia exercer funções de chefia, direção ou assessoramento. E aí, meu guerreiro, linda questão, certo ou errado? Brincadeira, totalmente errado é a questão. Olha a questão 12, 2018, isso mesmo, mesma historinha, vamos direto aqui para a questão. Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher os seguintes requisitos básicos. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, os seguintes requisitos básicos do estágio probatório: ter nacionalidade brasileira, gozar de direitos políticos e estar quite com as obrigações eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido para cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. E aí, certo ou errado? Totalmente certo, não tem nem o que discutir. Olha aí, questão 13, 2018, mesma historinha, vamos direto à questão. Acerca dessa situação hipotética, julguem o item a seguir à luz das disposições do regime jurídico dos servidores públicos. Olha aí. Com a reprovação no estágio probatório, Sara poderá ser reconduzida ao primeiro órgão no qual trabalhou para ocupar o antigo cargo, desde que ele esteja disponível. Certo ou errado? É isso mesmo, meu guerreiro. Totalmente certíssimo a questão 13. Vamos para a questão 14. Olha aí, 2018. Agora é José. José, servidor público federal estável, praticou no ano 2017 ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Olha aí. Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar, no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano nos termos da lei. Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, da Lei 8.429/99 e os princípios e normas de ética do servidor público. Com a demissão de José, ocorreu a vacância no cargo público que ele ocupava, sendo possível, por interesse da administração, a redistribuição do cargo vago para outro órgão do mesmo poder. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado? Essa é a questão 14, totalmente certíssimo a questão, meu guerreiro e minha guerreira, não tem nem o que discutir nessa questão 14. Questão 15, olha aí, ano 2018. Para exercer função de confiança na administração pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, função de confiança é um dever ser ocupante de cargo efetivo? Totalmente certíssimo a questão. Vamos ver agora a questão 16. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 16, 2018. Olha aí. O concurso público foi necessário. Vamos ver aqui a historinha. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil da Administração Direta Federal e os aprovados foram nomeados. O concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público na administração direta. Seria dispensável se a contratação fosse para emprego público na administração indireta federal. E aí, certo ou errado essa 16? Brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Falou em administração direta e administração indireta, concurso público, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, 17, ano 2018. Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público, mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos de efetivo exercício. E aí, certo ou errado essa questão? Totalmente certo, né, meu guerreiro e minha guerreira? Lá na lei, a princípio, está dizendo, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente, com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público, mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos. Lá na lei de 2 anos, mas você vai lá e vê a emenda constitucional número 19, que diz 3 anos de efetivo exercício, meu guerreiro e minha guerreira, fosse honra. Olha aí, questão 18, ano 2018, isso mesmo. Vamos ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira, a historinha aqui. Ó. O chefe da seção de transporte comunica que o veículo caminhonete X, placa Y, foi abastecido com combustível
distinto de sua configuração de fábrica diesel, quando utilizado em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto no valor total de R$5.000 foi pago com verbas do erário. Olha aí. Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor condutor do veículo não se dispõe a ressarcir voluntariamente aos cofres públicos os valores gastos a título de despesa extraordinárias com o reparo do veículo. Então, acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético apresentado, julgo item a seguir com base na Lei 8.112 de 90. A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que conduzia o veículo em razão da natureza e gravidade da sua falta, bem como dos danos desta provenientes. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, essa questão 18 está certo ou errado? Totalmente errado, isso mesmo. Basta você se lembrar, meu guerreiro e minha guerreira, quais são, isso mesmo, as formas de suspensão. Se você soubesse as formas de suspensão, que mais estratégias são poucas, você já mataria a questão. A questão aqui está totalmente errada, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos para a questão 19, olha aí, ano 2018, isso mesmo. A conduta do servidor que conduzia o veículo, isso mesmo da historinha, configura inobservância do dever funcional de zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. E aí, meu guerreiro, brincadeira, né? Certo ou errado essa questão? Totalmente certíssima a questão. Vamos aqui para a nossa questão 20, ano 2018, estratégica essa questão linda. Diz o seguinte aqui: além de ser uma violação ética, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, a inassiduidade habitual é uma conduta passível de suspensão por até 90 dias, conforme a Lei 8.112 de 90. Brincadeira, inassiduidade habitual, meu guerreiro e minha guerreira, é uma conduta passível de suspensão? Não. Totalmente errado essa questão, isso mesmo. Porque você vai lá no artigo 132 da Lei 8.112 e diz: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Aí você vai lá no inciso 3º, inassiduidade habitual. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Inassiduidade habitual gera o quê? Uma demissão. Aí você vai lá no artigo 139 e você vê lá que diz o seguinte: entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente, durante um período de 12 meses. Totalmente errado a questão, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 21, ano 2018. É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas punidas com advertência? E aí, certo ou errado? Totalmente certo. Artigo 130 da Lei 8.112 diz que a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Totalmente correto a nossa questão. Artigo 130 da Lei 8.112. Vamos agora à questão 22, olha aí, ano 2018. Nos casos de perícias no âmbito administrativo, de acordo com a Lei 8.112 de 90, o servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido à junta médica oficial que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? A princípio, o gabarito foi certo, mas essa questão foi anulada. Bizu, meu guerreiro e minha guerreira, falou em aproveitamento, você já liga ao disponível, ou seja, aproveito o disponível, reintegro o demitido, reverso o aposentado, reconduzo o inabilitado e readapto o incapacitado. Não tem como errar. Aproveito o disponível, reintegro o demitido, reverso o aposentado, reconduzo o inabilitado e readapto o incapacitado. Bizuzão aí
Questão 22 foi anulada. Questão 23, olha aí, ano 2018. Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão sem a necessária aprovação em concurso público, praticou inúmeros atos administrativos internos e externos. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que segue. Pedro é considerado agente putativo e, ainda que não tenha sido investido legalmente, deverá receber remuneração pelo serviço prestado no órgão público. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Certo ou errado essa questão? Totalmente certíssimo. A nossa questão 23, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos à questão 24, olha aí. João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou, olha aí, a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada, sem fins lucrativos, de valores a ela repassados, mediante a celebração de parcerias. Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e regime disciplinar do servidor público, a pena disciplinar máxima a que João está sujeito é a suspensão por 90 dias. Brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Questão 24, totalmente errado. É só você ir lá conferir no artigo 132 da Lei 8.112, que diz: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Aí você vai lá no inciso 4, diz improbidade administrativa. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos aí, questão 25, olha aí. Se Pedro não tiver nascido no Brasil, questão 25, 2018, mesma historinha. Se Paulo não tiver nascido no Brasil, diz aqui, Paulo participou do processo seletivo para ingresso em carreira pública federal. O edital do concurso apresentava o quantitativo de 18 vagas e Paulo foi aprovado na 13ª posição. O prazo de validade da seleção foi prorrogado uma vez e ele ainda não foi empossado. Olha aí, se Paulo não tiver nascido no Brasil, o órgão contratante não poderá dar-lhe posse, em virtude de impedimento de investidura a estrangeiros. Brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Questão totalmente errada, não vou nem comentar aqui, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora à questão 26, olha aí, 2018. O candidato poderá ser contratado por tempo determinado, desde que tal condição tenha sido claramente descrita no edital de abertura do processo seletivo. E é certo ou errado essa questão? A princípio, a questão foi dada como certa, meu guerreiro, minha guerreira, mas ela foi anulada. Isso mesmo, a questão foi anulada, meu guerreiro e minha guerreira, porque disse que o candidato poderá ser contratado por tempo determinado, desde que tal condição tenha sido claramente descrita no edital de abertura do processo seletivo. É só você ir lá no artigo 25, meu guerreiro e minha guerreira, que você vai ver lá o rol do artigo 25, questão 26, anulada, isso mesmo. Vamos aqui à questão 27, ano 2018. Paulo deverá ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo. E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente certíssima a nossa questão 27. Olha aí, questão 28, 2018. A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito punível com suspensão prescreverá em 2 anos, contados da data em que o fato se tornou conhecido. Todavia, se tal ato ilícito também configura crime, então se aplicará o prazo prescricional da lei penal para a ação disciplinar. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssima a questão aqui, tratando aqui da ação disciplinar, ato ilícito, suspensão. A suspensão prescreve em 2 anos. Isso mesmo, meu guerreiro, minha guerreira. Linda questão. Revise ela porque ela é estratégica para o seu concurso. Questão 29, 2018, olha aí. Nos casos de falecimento, olha aí, falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel pelo servidor, o auxílio moradia será pago por ainda um mês. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão? Então, questão 29, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente certo a questão 29. Nos casos de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel pelo servidor, o auxílio moradia será pago por ainda um mês, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 9, estratégica para o seu concurso, meu guerreiro e minha guerreira.
Olha aí, questão 30. Vamos ver a questão 30, ano 2018. É vedado ao servidor público, olha aí, é vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Está dizendo que é vedado ao servidor público aposentado o retorno do serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Certo ou errado essa questão? Totalmente errada a questão, né, meu guerreiro e minha guerreira? Artigo 31, olha aí. A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Totalmente errado. Não existe readequação. Readequação não é forma nem de provimento, nem de vacância. Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, quais são as formas de provimento e de vacância. Aqui seria recondução. Recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Está lá no artigo 29 da Lei 8.112, que diz: recondução ao retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de, inciso 1º, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e 2, reintegração do anterior ocupante. Então seria recondução. Só há duas formas aqui de recondução, meu guerreiro e minha guerreira: inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante. Então, recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Não existe readequação, meu guerreiro e minha guerreira. Você se esqueceu as formas de provimento? Vamos cantar. Isso mesmo, musiquinha de Evandro Guedes, do Alfa Concursos. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargos públicos. As formas de vacâncias. Não está se lembrando? Vamos cantar também a musiquinha do Evandro Guedes, do Alfa Concursos. Exonerou, faleceu, demotou, promoveu, readaptou, aposentou. POC é vacância. Ah, não sabe? Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, readaptou, aposentou. POC é vacância. Isso mesmo, provimento, nomeação, promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Vacância, exoneração, falecimento, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria e posse em outro cargo inacumulável. Só lembrando, meu guerreiro e minha guerreira, formas híbridas. Promoção e readaptação são tanto formas de provimento como de vacância. São essas duas as formas híbridas, meu guerreiro e minha guerreira. Promoção e readaptação é tanto forma de provimento como de vacância. Não tem como errar aqui com Robson Concursos. Ainda canta para você a música do Evandro Guedes. Vamos agora à questão 32, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, ano 2018. Com base nas disposições da Lei 8.112, julgue o item a seguir. Idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais são requisitos para investidura em cargo público? Não. Idade mínima de 16 anos não, é 18 anos, meu guerreiro e minha guerreira. Não sabe os requisitos básicos para investidura em cargo público? Vá lá no artigo 5º da Lei 8.112. Isso mesmo, são requisitos básicos para investidura em cargo público: a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental. Aqui não é 16, mas sim 18 anos a idade mínima, meu guerreiro e minha guerreira. Inciso 5º do artigo 5º da Lei 8.112. Questão 33, ano 2018. Vamos lá. Questão 33. Olha aí que diz: segundo a Lei 8.112, o servidor público que deseje candidatar-se a um cargo eletivo terá direito à licença com remuneração durante o período entre a sua escolha em convenção partidária como candidato e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. E aí, certo ou errado essa questão 33? Totalmente errado, meu guerreiro. É só você ir lá no artigo 86 da Lei 8.112 e conferir. Agora a questão 34, ano 2018. Isso mesmo. Questão 34 diz o seguinte: é dever dos servidores públicos atender ao público com presteja, disponibilizando todas as informações por eles requeridas. Brincadeiras e as informações sigilosas, meu guerreiro e minha guerreira. Totalmente errado essa questão 34. Questão 35, ano 2018, olha aí.
a proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988 acerca de acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. E aí, meu guerreiro, brincadeira, totalmente errado essa questão 35. 36, 2018 ano. Isso mesmo. No caso de processo disciplinar, a autoridade julgadora deverá, olha aí, proferir sua decisão a respeito da responsabilidade de servidor no prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo, isso mesmo. Olha, questão 36, meu guerreiro, totalmente certo. É só você conferir lá no artigo 167 da Lei 8.112, isso mesmo. No caso de processo disciplinar, a autoridade julgadora deverá proferir sua decisão a respeito da responsabilidade de servidor no prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo. Totalmente certo, artigo 167 da Lei 8.112. Questão 37, vamos lá, ano 2018, nossa questão 37 diz o seguinte: o servidor apenas administrativamente, isso mesmo, o servidor responde, isso mesmo, apenas, esse apenas você já fica com a pulga atrás da orelha, meu guerreiro, minha guerreira, isso mesmo. Viu palavras apenas, exclusivamente, meu guerreiro, já fica com a pulga atrás da orelha, porque a princípio a questão já está errada. O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, o qual pode ensejar a aplicação de penalidade disciplinar, até mesmo de demissão, que deve sempre, olha aí outro, sempre mencionar o fundamento legal e a causa da sanção. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Brincadeira, né, meu guerreiro, minha guerreira? Totalmente errado. Então segue aquele bizu. Apenas, sempre, exclusivamente, a princípio, tá na dúvida, não sabe, questão errada. Vamos lá, questão 38, 2018 ano. Além do vencimento, olha aí, além do vencimento, meu guerreiro e minha guerreira, poderão, olha aí, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais, incorporando-se as duas últimas, isso mesmo, gratificações e adicionais, ao vencimento ou provento, nas condições indicadas em lei. Totalmente certíssimo. Quer conferir? Artigo 49 da Lei 8.112, que diz: além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1, indenizações, 2, gratificações e 3, adicionais. É o mnemônico de Robson Concursos, o IGA, meu guerreiro e minha guerreira. Falou, além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor as seguintes vantagens. Vantagens, mnemônico IGA, indenizações, gratificações e adicionais. Aí você corre lá para o parágrafo 2º e diz: as gratificações e adicionais incorpora-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em leis. E indenizações você vai ver lá também que não incorporam, mas sim gratificações e adicionais nos casos e condições indicados em lei. Totalmente certo a nossa questão. Vamos agora para a questão 39, ano 2018. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 39, ano 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público? E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Está dizendo que a promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Certo ou errado essa questão? Brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Claro que a questão está totalmente errada, porque a promoção ela é híbrida, assim como a readaptação, meu guerreiro e minha guerreira. Promoção e readaptação é uma forma híbrida. Ela tanto pertence à forma de provimento como de vacância, isso mesmo. Promoção constitui forma de provimento e também constitui forma de vacância. Readaptação, forma de provimento e forma de vacância. Esqueceu, tá na dúvida as formas de provimento? Musiquinha do Evandro Guedes, do Alfa Concursos. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargos públicos. Formas de vacância, musiquinha também. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, readaptou, aposentou. POC é vacância, não tem como errar. Formas híbridas, promoção e readaptação, tanto formas de provimento como de vacância, meu guerreiro e minha guerreira, não tem como errar. Olha aí, questão 40, meu guerreiro e minha guerreira, isso mesmo.
a nossa questãozinha aqui, questão 40, que diz o seguinte: a investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em diário oficial? Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Bizu, investidura tem S, você já liga ela à posse, isso mesmo. E forma de provimento, provimento não tem um M, você já relaciona ela à nomeação, isso mesmo. Nomeação é uma forma de provimento, meu guerreiro e minha guerreira. Mas investidura é com a posse, não com nomeação. Essa questão é queridinha da banca CESP ou Sebrasp, meu guerreiro e minha guerreira. Ela ama esse tipo de questão, de dizer que investidura em cargo público ocorre com a nomeação. Não, não. Investidura tem S, você liga a posse. Provimento tem M, você liga a nomeação. Isso mesmo. Está duvidando? Vamos ver agora várias questões, isso mesmo, da banca CESP em vários anos diferentes, como ela ama esse tipo de questão, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, como a banca CESP ou Sebrasp ama esse tipo de questão envolvendo o termo investidura. Isso mesmo, despenca na prova da banca CESP ou Sebrasp, ano 2008. Isso mesmo, diz o seguinte: a investidura em cargo público ocorre com a publicação da nomeação do servidor no Diário Oficial. Não, investidura tem S, então S de posse, não é nomeação, errado. Ano 2009, olha aí. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação pela autoridade competente. Não, investidura tem S, você relaciona a posse. Provimento tem M, você relaciona a nomeação, meu guerreiro e minha guerreira. Não tem como errar. Ano 2010, olha aí, de novo 2010. Já vimos 2008, 2009, 2010. A investidura, de novo, a investidura do biólogo no cargo de professor titular da UFMT ocorrerá com a posse, agora sim, totalmente certo. Investidura, posse. Investidura tem um S, você liga a posse, posse tem S. Nomeação tem M, você liga a forma de provimento, porque provimento também tem M. Simples assim, meu guerreiro e minha guerreira, para decorar e acertar a questão na prova. Investidura é posse. Olha aí, 2012 agora, já vimos 2008, 2009, 2010, vamos agora 2012. A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação, não. Investidura essa é posse do servidor após aprovação em concurso público, não, errado, meu guerreiro e minha guerreira. 2012 de novo. A investidura em cargo público ocorrerá no momento em que o servidor entrar em exercício. Não. Investidura é S, é posse, não é nomeação, não é exercício, não é nada. Investidura é posse, S de posse, meu guerreiro e minha guerreira. Ano 2012, de novo, olha aí. A investidura em cargo público ocorrerá no momento em que o servidor entrar em exercício. Não. Vamos ver, pode ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente errado. 2013, olha aí. A investidura em cargo público ocorrerá com a entrada em exercício nas funções inerentes ao cargo. Não, investidura é posse, não é nomeação, nem exercício. 2013, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Aqui foi CESP, órgão MC Prova, aqui foi CESP, órgão Bancem. A investidura em cargo público ocorrerá no ato da posse do indivíduo, totalmente certo. Mesmo ano ele cobrou a questão agora de forma diferente, meu guerreiro e minha guerreira. Agora aqui, posse, investidura e exercício errado. Investidura, posse, certo, isso mesmo. Investidura em cargo público ocorrerá no ato da posse. Investidura tem S, posse tem S, certíssimo. 2013, olha aí, nossa última questão. A investidura no cargo público ocorrerá com a nomeação, não, sendo de 30 dias o prazo para o nomeado tomar posse. Brincadeira, investidura não é nomeação. Investidura tem S, é posse, meu guerreiro e minha guerreira. 2013, 3 questões, bancas e concursos diferentes, meu guerreiro. Olha aí, MC, Bacen, Ibama, ela ama esse tipo de questão. Investidura tem S, você liga a posse, meu guerreiro e minha guerreira. Nomeação tem M, você liga a forma de provimento, não tem como errar aqui com Robson Concursos. Espero que tenha gostado aqui essas questões que despencam na prova. Meu guerreiro e minha guerreira, vamos continuar resolvendo as nossas questões, das 100 questões da Lei 8.112, meu guerreiro e minha guerreira, para nós gabaritar na prova, se Deus quiser. Questão 41, ano 2018.
a demissão será a penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser submetido à inspeção médica destinada pela autoridade competente. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão 41? Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode conferir lá no artigo 130. Não é a demissão que será a penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, mas sim é forma de suspensão, meu guerreiro e minha guerreira. No caso ali que ele se recusar, meu guerreiro e minha guerreira, no caso ele vai ter uma suspensão de até 15 dias. Aqui não é demissão, é suspensão. Você pode conferir no artigo 130 da Lei 8.112. Questão 42, ano 2018. Olha aí. Em caso de licença por motivo de doença de enteado de servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso, sendo retomado ao término do período da licença. E aí, certo ou errado? Totalmente certíssimo a questão, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos aí à questão 43, ano 2018. A reversão, olha aí, a reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, está linda a questão, mas está errada porque não é reversão. Reversão, meu guerreiro e minha guerreira, fala em reversão, você já liga ao aposentado. Aqui é a reintegração, por isso que a questão está totalmente errada. Trocou aqui reversão por reintegração, a questão estava certa, mas reversão, você liga reversão ao aposentado e reintegração ao servidor que teve aí, que era estável no cargo anteriormente ocupado, no qual teve a sua invalidada demissão. No caso, ele entra na justiça e ganha, ele é reintegrado ao cargo anteriormente ocupado. Não é reversão aqui, é reintegração. Questão 44, ano 2018, olha aí. O auxílio moradia poderá ser concedido a servidor público que resida com outra pessoa que receba o mesmo benefício. E aí, certo ou errado essa questão? Totalmente errado, não pode, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos aí, questão 45, ano 2018. Será cassada a aposentadoria, olha aí, voluntária do servidor inativo que for condenado pela prática de ato de improbidade administrativa à época em que ainda estava na atividade. E aí, meu guerreiro, será cassada a aposentadoria? No caso, servidor inatível que for condenado, certo ou errado? Totalmente certo a questão, você pode conferir no artigo 134 da Lei 8.112. Questão 46, olha aí, ano 2018. Em 2018 teve bastante questões da Lei 8.112. O servidor em estágio probatório, olha aí, o servidor em estágio probatório não poderá afastar-se para servir em organismo internacional de que o Brasil participe, com o qual coopere, ainda que com a perda total da remuneração. Brincadeira, né, meu guerreiro, minha guerreira? Totalmente errado a nossa questão aí. Artigo 47, 2018, aqui com base no disposto na Lei 8.112 de 1990. Apesar de as instâncias administrativa e penal serem independentes entre si, isso mesmo, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se na esfera criminal ele for beneficiado por absolvição que negue o quê? A existência do fato ou sua autoria. Brincadeira essa questão, meu guerreiro, minha guerreira, não tem mais como errar aqui com Robson Concursos. Totalmente certo a nossa questão 47. Você pode conferir lá no artigo 126 da Lei 8.112 de 90, que diz: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, meu guerreiro e minha guerreira. Em 2019,
o Sebrasp quis inventar na questão do concurso da PRF, eu acertei a questão, mas ela foi depois anulou. Brincadeira, meu guerreiro e minha guerreira, como a banca Sebrasp está brincando com as questões. Você vê que é letra de lei, não tem nem como aqui querer inventar, ela foi tentar inventar o inventável e eu acabei me prejudicando porque acertei a questão e muita gente errou e depois a questão foi anulada, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, questão 48, ano 2018. Situação hipotética. Luiz, isso mesmo, Luiz, servidor público federal, aposentado, desviou recurso público quando foi gestor de uma fundação de natureza privada de apoio à instituição federal de ensino superior. Assertiva. Nesse caso, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, será legal a instauração de procedimento disciplinar, assim como a punição de Luiz, nos moldes do regime jurídico dos servidores públicos da União. E aí, meu guerreiro? Questão 48, certo ou errado? Não tem nem o que discutir aqui, totalmente certíssima a questão. 49, 2018, o ano 2018 foi bastante questões da Lei 8.112. De acordo com a Lei número 8.112 de 1990, é dever, olha aí, é dever do servidor atender, em geral, com presteza, fornecendo as informações requeridas, salvo aquelas protegidas por sigilo. E aí, certo ou errado a questão? Totalmente certo a questão, né, meu guerreiro e minha guerreira? A gente sabe que é um dever do servidor público, em geral, prestar o serviço à população com presteza, mas, salvo aquelas protegidas por sigilo, não pode, meu guerreiro e minha guerreira. Questão totalmente certíssima, nossa questão 49. Vamos agora à questão 50, ano 2018. Situação hipotética. José, servidor nomeado para cargo efetivo, passou pelo estágio probatório, com nota 10 na avaliação de desempenho do cargo, adquirindo estabilidade no serviço público. Olha aí. Nessa situação, a despeito da excelência do seu desempenho, José poderá ser exonerado do serviço público 6 meses após a conclusão do seu estágio probatório, caso apresente queda na produtividade por 2 meses seguidos. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Brincadeira, totalmente errado essa questão, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 51, olha aí, 2018 também. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 51, certo ou errado? O estágio probatório inicia-se na data da posse, é na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. E aí, é na data da posse? Não, né, meu guerreiro? Totalmente errado. É na data do exercício. Você aqui fica ligado, ó. Meu guerreiro e minha guerreira, falou, isso mesmo, falou da nomeação para a posse, você tem 30 dias, da posse para o exercício 15 dias, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, ao tomar posse, terão 15 dias para entrar em exercício. Entrando em exercício, começa a contagem do estágio probatório, que é de 3 anos. Você relaciona, meu guerreiro e minha guerreira. Foi nomeado, aí você vai e toma posse, 30 dias. Posse, meu guerreiro e minha guerreira, para o exercício, 15 dias. Isso mesmo, 15 dias. Não entrou em exercício durante os 15 dias, você vai ser exonerado, meu guerreiro e minha guerreira. Depois de 3 anos, estágio probatório, você adquire a estabilidade depois de passar ali pelos requisitos, meu guerreiro e minha guerreira, que são 4 meses antes. Mas vamos aqui à nossa questão 52, questão 51, totalmente errado, né, da data da posse do exercício. 2018 também. Se sofreu um acidente, olha aí, que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. E aí? Certo ou errado essa questão 52, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente errado, isso mesmo. Questão 52, totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Não tem nem o que discutir aqui. Questão 53, ano 2018, olha aí. Provimento está dizendo aqui, na questão 53, provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público, por meio do qual ela inicia o exercício da sua função a que fora nomeada. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, é provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público, por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada? Ô, meu guerreiro e minha guerreira, você já relaciona aí, meu guerreiro e minha guerreira, nomeação, posse e exercício.
Provimento é o ato emanado pessoa física designada para ocupar um cargo público, por meio do qual ela inicia o exercício da sua função a que fora nomeada? Não, né, meu guerreiro e minha guerreira? Com certeza não. Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Você já relaciona, meu guerreiro, que o provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. E você sabe que tem tanto provimento de forma originário como derivado. Provimento originário é o quê? É a nomeação, meu guerreiro e minha guerreira. E o derivado? O derivado são as outras formas de provimento: promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. É a musiquinha do Evandro Guedes do Alfa Concurso. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução. São provimentos para cargos públicos. Então, provimento poderá ser tanto originário como derivado. Originário, nomeação. Derivado, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Totalmente errado a nossa questão. E agora você já não erra mais a forma de provimento. Ah, você se esqueceu da forma de vacância? Musiquinha. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, adaptou, aposentou. POC, vacância. Isso mesmo, Robson Concursos aqui cantando para você com a voz rouca. Mas o importante é que você fixe na mente, no dia da sua prova, acerte a questão e cante a vitória, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos lá, 54, ano 2018, isso mesmo, nossa questão 54 agora. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. E aí, totalmente certo ou errado? Totalmente certo, isso mesmo. Confira lá, dê uma lida lá no artigo 36 da Lei 8.112. Questão 55, ano 2018. Os empregados, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista e por isso estão fora do rol de agentes públicos. Brincadeira, totalmente errada essa questão. Vamos aí, questão 56, ano 2018. Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que compõem o poder legislativo são consideradas agentes públicos. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Meu guerreiro, totalmente certo. A nossa questão 57, sem perder tempo. Olha aí, no caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor será notificado para apresentar opção e se ele permanecer omisso, será instaurado procedimento administrativo disciplinar sumário, isso mesmo, conduzido por comissão composta por 2 servidores estáveis. Linda questão, totalmente certo. Dê uma lida lá no artigo 133 da Lei 8.112. Questão 58. 2018. Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Certo ou errado essa questão 58? Após empossado, ou seja, o servidor, ele foi nomeado e ele tomou posse 30 dias. Aí depois de ser empossado, ele tem 15 dias para entrar em exercício. E aí, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal, ele será exonerado. Totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Nomeação, posse 30 dias, posse para o exercício 15 dias. Se ele não entrar em exercício nos 15 dias, ele vai ser exonerado. E se na posse ele não tomar posse os 30 dias, o ato se torna sem efeito, meu guerreiro e minha guerreira. Não esqueça, nomeação, posse 30, posse, exercício 15. Se ele não entrar em exercício nos 15 dias, exoneração nele, totalmente certíssima. Nossa questão 58. 59, ano 2018, olha aí. As funções de confiança correspondentes a encargos de direção, chefia ou assessoramento só podem ser exercidas por titulares de cargos efetivos. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou é errado essa questão? Aí você diz, pô, só podem, bicho. Essa questão eu acho que está errada. Não, aqui está certo, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Se você foi nessa onda, você caiu nessa pegadinha. Infelizmente, às vezes há questões que situações como exclusivamente apenas só podem, estão certas. Aqui é uma causa dela. Você pode ir lá no artigo 37, inciso 5 da Lei 8.112, que você vai ver que está certíssima a questão que as funções de confiança correspondentes a encargos de direção, chefia ou assessoramento só podem ser exercidas por titulares de cargos públicos efetivos.
totalmente certo a nossa questão. Questão 60, ano 2018, olha aí. A garantia constitucional de permanecer, olha aí, a garantia constitucional de permanecer no cargo público após 3 anos de efetivo exercício denomina-se efetividade. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente errado a questão, porque não é efetividade e sim estabilidade, meu guerreiro e minha guerreira. Falou que a garantia constitucional de permanecer no cargo público após 3 anos de efetivo exercício, ou seja, você passou pelo estágio probatório, foi aprovado, denomina-se o quê? Estabilidade, não é efetividade. Totalmente errada a questão, porque ali era para estar o nome estabilidade e ela colocou efetividade. Fosse honra, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 61, ano 2017. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Para que pessoas físicas que colaborem com o poder público sejam consideradas agentes públicos, é necessário que elas obrigatoriamente tenham vínculo empregatício com a administração pública e sejam por ela remuneradas, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. E aí, certo ou errado essa questão? Totalmente errado a questão, não tem nem o que discutir. Vamos para a questão 62, estratégica para sua prova. Considerando as leis número 8.112, 8429, 9784, normas nacionais que regulam o direito administrativo, julgue o item subsecutivo. Situação hipotética. Olha aí, Sérgio, aprovado em concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015. 1 ano e 2 meses depois, olha aí, após ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu, olha aí, da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Assertiva. Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente errado, isso mesmo, porque primeiro, Sérgio aqui não era estável no cargo anteriormente ocupado. Isso mesmo, se ele fosse estável, ele poderia sim, devido à recondução voluntária, isso mesmo, segundo o STF. Mas os casos de recondução você vai ver lá no artigo, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, 29 da lei 8.112, que diz que recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. E 2. Reintegração do anterior ocupante. Primeiro aqui é servidor estável. Sérgio não era estável e mesmo se fosse estável, o tipo de recondução é recondução voluntária, segundo o STF, julgados dele, meu guerreiro e minha guerreira, que o STF disse que é admitido ao servidor estável, aprovado em um novo concurso, assumir um novo cargo e dentro do período do estágio probatório desse, voluntariamente pleitear sua recondução ao antigo cargo, independentemente sua inabilitação no estágio probatório. Isso mesmo, recondução voluntária segundo o STF, mas a assertiva está errada, porque Sérgio não era estável, meu guerreiro e minha guerreira. E se fosse estável, o tipo de recondução aqui era a recondução voluntária, segundo o STF, totalmente errada a nossa questão. Questão 63, ano 2017, isso mesmo, olha aí. A avaliação especial de desempenho obrigatória para que servidor adquira a estabilidade será realizada pelo superior direto do servidor. Não há necessidade de se instituir comissão específica para esse fim. E aí, certo ou errado a questão 63? Totalmente errado, não tem nem o que discutir aqui, meu guerreiro e minha guerreira. 64, ano 2017. Com base na lei 8.112/90, olha aí. Servidor aposentado por invalidez poderá, meu guerreiro e minha guerreira, retornar à atividade caso junta médica oficial declare insubsistentes os motivos da sua aposentadoria, hipótese em que se procederá
a reversão do servidor. E aí, 64, certo ou errado? A linda questão, totalmente certo. Falou em reversão, meu guerreiro, você já relaciona aí com a aposentadoria do servidor e junta oficial médica pode declarar insubsistentes os motivos da sua aposentadoria. No caso, o instituto aqui é a sua reversão, meu guerreiro e minha guerreira. 65, 2017, olha aí, com base na Lei 8.112 de 90, a destituição de servidor de cargo em comissão ou de função comissionada não pode ser aplicada como penalidade disciplinar. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Diz que a destituição de servidor de cargo em comissão ou de função comissionada não pode ser aplicada como penalidade disciplinar, certo ou errado essa questão? Viu não na prova, você já sublinha, já risca, porque a princípio a questão já está totalmente errada e aqui a questão 65 está errada. Brincadeira, né, meu guerreiro, minha guerreira? 66, olha aí, ano 2017. Servidor público poderá acumular o seu cargo público com emprego público remunerado vinculado à sociedade da economia mista. E aí, certo ou errado? 66, brincadeira, totalmente certo. Uma questão para o abraço. Vamos para 67, ano 2017. Sérgio, olha aí, mais uma historinha. Sérgio foi aprovado em concurso público, mas, você já subiu mais, por força de decisão liminar, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. 6 anos depois, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Questão 67, totalmente errado, não tem nem o que discutir. Vamos para 68, ano 2017, olha aí. Em casos excepcionais, o reajuste da remuneração de servidores públicos poderá ser fixado por meio de decreto do presidente da República. Aí você, poxa, poderá, na maioria das vezes está certo. Na maioria das vezes está certo, mas aqui está errado, porque não poderá, meu guerreiro, minha guerreira. Tem que ser lei específica. Que decreto que nada. 69, ano 2017, olha aí. Servidores públicos que paralisem suas atividades por 31 dias consecutivos em razão de adesão a movimento grevista, mesmo com cumprimento das devidas formalidades legais relativas à greve, poderão ser demitidos por abandono de cargo, desde que respeitados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, mais uma questão que tem um poderão, e você, poxa, poderão, mas poderão aqui está errado mesmo, esse ponderão, totalmente errado. Você vai ver aí na súmula 316 do STF, que diz que a simples adesão à greve não constitui falta grave. Isso mesmo, súmula 316 do STF, a simples adesão à greve não constitui falta grave, meu guerreiro, minha guerreira. Vamos para a questão 70, ano 2017, olha aí. O servidor público estável poderá perder o seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurado ampla defesa. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado a questão 70? Brincadeira, totalmente certo a questão, mais uma questão para o abraço. Vamos para a questão 71, isso mesmo, rápido e prático e estratégico com Robson Concursos. Situação hipotética. Em 2015, Mateus, servidor público, na presença de vários outros servidores, insubordinou-se gravemente em serviço. Olha aí. Assertiva. Nessa situação, Mateus poderá ser demitido do serviço público e a ação disciplinar a esse fato prescreverá em 2020. No entanto, a instauração de processo disciplinar interromperá a prescrição daquela ação até a decisão final a ser proferida pela autoridade competente. Linda questão 71, certo ou errado? Linda questão, totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Falou em demissão, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Prescreverá, isso mesmo, em 5 anos, e no caso houver processo administrativo, a prescrição ela é paralisada até ocorrer a decisão final a ser proferida pela autoridade. Linda questão, envolvendo aqui os prazos de prescrição da demissão, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos para a questão 72, olha aí, 2017, isso mesmo. Não há, está dizendo que não há vedação para que servidor público que esteja em gozo de licença para tratar de interesses particulares participe da gerência ou administração de sociedade privada. E aí, certo ou errado essa questão 72? Linda questão também,
meu guerreiro e minha guerreira, você vai ver lá na lei que é mesmo assim certíssima a questão. Vamos para a questão 73, isso mesmo. Situação hipotética. Em 2015, Joaquim, servidor público federal, aposentou-se voluntariamente. Em 2016, comprovou-se que Joaquim, em 2015, ainda no exercício de suas funções, haveria cometido ato de improbidade administrativa assertiva. Nessa situação, a aposentadoria de Joaquim deverá ser cassada. E aí? Certo ou errado essa questão 33, meu guerreiro? 73. Linda questão, é assim que está na lei e a questão está certíssima, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, 74, 2017. Situação hipotética. Rafael e Caio, servidores públicos federais, respondem cumulativamente a processos administrativo e criminal por atos cometidos no exercício de suas funções. Na esfera criminal, Rafael foi absolvido por ter comprovado a inexistência do fato. Caio foi absolvido por ter apresentado prova de não ter sido o autor do fato. Assertiva. Nessa situação, Rafael e Caio não poderão ser responsabilizados administrativamente. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 74, certo ou errado? Linda questão, despenca na prova, caiu na prova da PRF de 2019. Eu tinha acertado no gabarito preliminar, mas a questão foi errada porque a Sebrasp quis inventar. Questão aqui totalmente certa, você pode conferir lá no artigo 126 da Lei 8.112, que diz que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Isso mesmo, que negue, meu guerreiro e minha guerreira, a existência do fato ou sua autoria. Não tem como errar. Falou aqui, meu guerreiro e minha guerreira, que negue a existência do fato ou sua autoria. A questão está totalmente errado. A questão está totalmente certa. Você pode conferir no artigo 126 da Lei 8.112. É assim que cai na prova, meu guerreiro e minha guerreira, e você jamais vai errar essa questão. Vamos para a questão 75, ano 2017, olha aí. Embora possa autorizar em folha de pagamento em favor de terceiro, servidor público federal está impedido de consignar parte de sua remuneração para amortizar despesas contraídas com o uso de cartão de crédito. E aí, meu guerreiro? Questão 75, certo ou errado? Brincadeira, totalmente errado. Dê lá uma lida no artigo 45 da Lei 8.112, meu guerreiro, que você vai ver lá, principalmente nos parágrafos, que essa questão está totalmente errada, porque pode sim. Questão 76, olha aí, ano 2017. No serviço público, são dois os tipos de vínculo empregatício, estatutário e seletista. A única diferença entre eles é que no ingresso, os estatutários são admitidos por concurso público e os seletistas por processo de recrutamento e seleção sem obedecer à Lei 8.112. É brincadeira esse tipo de questão, né, meu guerreiro e minha guerreira? As formas de provimento, os guerreiros e guerreiras já sabem. Já cantei a musicazinha aqui do Evandro Guedes, do Alfa Concurso. Não se lembrou? Ainda não está na mente? Vamos cantar de novo a musiquinha das formas de provimento, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução, são provimentos para cargos públicos. Então, meu guerreiro e minha guerreira, as formas de provimento são nomeação, promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Ah, você se esqueceu ainda da forma de vacância? Não tem problema. Vamos cantar aqui a musiquinha. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, adaptou, aposentou. POC é vacância, isso mesmo. Evandro Guedes aí do Alfa Concursos adora cantar essas musiquinhas e a gente aqui pegando o bizu aí do cara para aprimorar o nosso conhecimento. Formas de vacância: exoneração, falecimento, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria e posse em outro cargo inacumulável. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. As formas de provimento é estratégico para o seu concurso: nomeação, promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Jamais vai errar mais esse tipo de questão. Questão 77, olha aí, ano 2017. Os cargos públicos podem ser providos somente mediante nomeação em concurso público. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado a questão 77? Totalmente errado, né, meu guerreiro e minha guerreira? Acabamos de cantar a musiquinha aqui das formas de provimentos: nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução. São
provimentos para cargos públicos. Isso mesmo, nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargos públicos, meu guerreiro, minha guerreira. Ou seja, a questão de que os cargos públicos podem ser providos somente mediante nomeação em concurso público, não. Tem a nomeação, tem a promoção, tem a readaptação, tem a reintegração, tem a reversão, tem o aproveitamento, tem ainda a recondução. Meu guerreiro, sabemos que a forma originária é a nomeação e a forma derivada é a promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. E ainda sabemos que tanto a promoção como a readaptação são formas híbridas, ou seja, é tanto formas de provimento como formas de vacância. Não tem como errar aqui com Robson Concursos. Meu guerreiro e minha guerreira, e a musiquinha das formas de vacância: exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, readaptou, aposentou. POC, vacância, isso mesmo, meu guerreiro, minha guerreira, jamais você vai errar. Questão 78, ano 2017, olha aí. Demissão, promoção ou morte de servidor público são situações que geram vacância do cargo público. Aí você me diz, poxa, eu sei que demissão é, promoção é, mas morte, ô meu guerreiro e minha guerreira. Falecimento não é uma forma de vacância, acabamos de cantar agora a musiquinha. Se falecimento, o cidadão, ele faleceu, ou seja, ele morreu, né, meu guerreiro e minha guerreira. Não sabe ainda da musiquinha? Vamos cantar a musiquinha de Evandro Guedes, o Alfa Concurso. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, readaptou, aposentou. POC é vacância, isso mesmo, formas de vacância: exoneração, falecimento, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria e posse em outro cargo inacumulável. E as formas híbridas, que são tanto formas de provimento como de vacância, é a promoção e a readaptação. Sabemos que a nomeação é uma forma originária de provimento e o resto é formas derivadas. Vacância, exoneração, falecimento, demissão, olha aí, morte, falecimento, meu guerreiro e minha guerreira, promoção, readaptação, aposentadoria e posse de outro cargo inacumulável. Não tem como errar. Então, demissão, promoção ou morte, que traduz o falecimento do servidor público, são situações que geram vacância do cargo público. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 78, certíssima, isso mesmo. Vamos agora à questão 79, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí. É possível a instauração de procedimento administrativo disciplinar com base em denúncia anônima? E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa é a questão? Totalmente certo, isso mesmo, é possível a instauração de procedimento administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. Olha aí, anota aí, meu guerreiro, a súmula 611 do STJ, que diz que, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Súmula 611 do STF, marque aí, anote, porque é estratégico para a sua prova. E questão 79 correta, porque diz que é possível a instauração de procedimento administrativo disciplinar com base em denúncia anônima. Questão 80, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí, ano 2017. Caso os servidores dos tribunais de contas estaduais exerçam seu direito de greve, serão aplicadas no que couberem as disposições da legislação que trata do direito de greve na iniciativa privada em razão de omissão legislativa. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo, isso mesmo. Segundo o STF, meu guerreiro e minha guerreira, em caso de omissão legislativa, porque a princípio ainda não há lei de greve, meu guerreiro e minha guerreira. Então, ou seja, o STF disse que você traduz aí em forma da lei, meu guerreiro e minha guerreira, da iniciativa privada. No caso, ou seja, é uma eficácia limitada. A lei que trata dos funcionários da iniciativa privada, devido a uma eficácia limitada, o STF disse, no caso de essa omissão legislativa, porque ainda não há a lei de greve dos servidores públicos, leva aí por analogia da iniciativa privada e traduz aí uma eficácia limitada. Não sabe, ainda não aprendeu as aplicabilidades das normas constitucionais, no caso traduz a eficácia plena, contida e ilimitada, vai lá no meu canal no YouTube, Robson Concursos, que está lá de forma estratégica com várias questões, a aplicabilidade das normas constitucionais, segundo o professor José Afonso e também a nossa professora Maria Helena Diniz,
Corre lá e assiste porque está lá estratégico, meu guerreiro e minha guerreira. Então, questão totalmente certíssima a questão, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 81, ano 2017. Vamos à historinha aqui. Um servidor da Procuradoria-Geral do município de Fortaleza, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi preso em flagrante em operação da Polícia Federal por fraudar licitação para favorecer determinada empresa. Com referência a essa situação hipotética, julgo it subsequente, tendo como fundamento o controle da administração pública e as disposições da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei Municipal 6794, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do município de Fortaleza. Vamos lá. Nesse caso, a sentença criminal absolutória transitada em julgado que negar a autoria vinculará necessariamente a esfera administrativa. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Aí você que está aí pensando, poxa, necessariamente a questão está errada. Não, não, não. Aqui a questão está totalmente certa, isso mesmo. Aí você vai lá no artigo 125 da Lei 8.112 de 90, diz o seguinte: as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Aí você vai lá no artigo 126 e diz: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Despenca em prova esse tipo de questão falando de negar a existência do fato ou sua autoria. Então a questão está certa porque diz: nesse caso, a sentença criminal absolutória transitada em julgado que negar a autoria vinculará necessariamente à esfera administrativa. Isso mesmo, artigo 126, que diz que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria, mas nunca o nobre guerreiro e a nobre guerreira vai errar esse tipo de questão. Vamos agora à questão 82, ano 2017, que diz: em razão de incorporações legais, determinado empregado público recebe uma remuneração que se aproxima do teto salarial constitucional. Nessa situação, conforme entendimento do STF, a remuneração do servidor poderá ser superior ao teto constitucional se ele receber uma gratificação por cargo de chefia. Brincadeira, totalmente errado a questão. Vamos para a próxima, 83 de 2017. Historinha: João, servidor público ocupante de cargo de motorista de determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, dano aos veículos. O homem então ingressou com ação judicial contra a autarquia, requerendo a reparação dos danos materiais sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever funcional. No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Caso João seja condenado criminalmente pelos fatos narrados, não poderá ser responsabilizado administrativamente pela mesma razão, dada a vedação do bis e idem. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente errado a questão, meu guerreiro e minha guerreira. As esferas são independentes entre si e podendo acumular-se, isso mesmo. Olha aí, 84, 2016, vamos para as questões de 2016, meu guerreiro. Já resolvemos 2020, 2019, 2018, 2017, agora 2016 com Robson Concursos. Ainda de acordo com a Lei 8.112 de 1990, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo os casos previstos na Constituição Federal, condicionados à comprovação de compatibilidade de horários. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado a questão 84? Linda questão, totalmente certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Primeiro, tem as formas dos cargos que são permitidos a acumulação.
e deve haver a compatibilidade de horários, meu guerreiro, minha guerreira. Aí você vem, segundo a Constituição, você pode acumular professor mais professor, professor mais técnico científico e 2 cargos de profissionais da área da saúde, meu guerreiro, minha guerreira. Mas tem que haver compatibilidade de horários, isso mesmo. 85 questão, ano 2016, olha aí. Ainda de acordo com a Lei 8.112 de 90, o servidor público fora do serviço poderá emprestar dinheiro a outrem e cobrar-lhe juros superiores a 15% ao ano. Brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente errado a questão, não tem nem o que discutir. 86 de 2016. O servidor público, mediante prévia autorização do chefe imediato, pode ausentar-se do serviço durante o expediente. E aí, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente certo. O chefe imediato autorizou, ele pode sim, meu guerreiro e minha guerreira. 87 de 2016. Sem qualquer prejuízo, o servidor público poderá ser afastado do serviço por 8 dias consecutivos, em razão de licença gala e licença nojo. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, agora pegou, né? Agora você diz, poxa, Robson Concurso, você vem com esse tipo de questão, licença gala e licença nojo, eu não sei o que é isso. É, meu guerreiro e minha guerreira, infelizmente a Sebrasp vem com essas pegadinhas e você, na hora, se não souber, você tem que ir pela analogia, meu guerreiro e minha guerreira. Sem qualquer prejuízo, o servidor público poderá ser afastado do serviço por 8 dias consecutivos, em razão de licença gala e licença nojo. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Totalmente certo a questão, meu guerreiro e minha guerreira. Licença gala é a licença casamento e licença nojo é a morte de um parente, meu guerreiro e minha guerreira. Aí você vai lá no artigo 97 da Lei 8.112 e diz o seguinte: sem qualquer prejuízo poderá o servidor ausentar-se do serviço. Aí você vai lá no inciso 3º, diz, por 8 dias consecutivos em razão de, na linha A, casamento. Casamento é licença gala. E B, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos. Aqui está, meu guerreiro e minha guerreira, falecimento desses todos aqui se chama licença nojo. Então, ou seja, sem qualquer prejuízo, o servidor público poderá se afastar do serviço por 8 dias consecutivos, em razão de licença gala, isso mesmo, que é a licença para casamento, e licença nojo, isso mesmo, que é as formas de falecimento ali de cônjuge, de companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela, irmãos, meu guerreiro, minha guerreira. Se lembre para nunca mais esquecer: licença gala, licença casamento, licença nojo, licença de falecimento desses entes aqui, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra, não tem como errar aqui com Robson Concursos. Questão 88, olha aí, 2016. As sanções civis, penais e administrativas não podem ser acumuladas. Brincadeira, esse tipo de questão, eu duvido você errar, totalmente errado. Aí você vai lá no artigo 125 da Lei 8.112 e vai dar uma lida, meu guerreiro, porque lá você vai ver que a questão está totalmente errada, porque sanções civis, penais e administrativas podem ser acumuladas e são independentes entre si. Olha aí, 89 de 2016. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo os casos previstos na Constituição Federal de 1988, condicionados à comprovação de compatibilidades de horário. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, tem que haver a comprovação de compatibilidade de horários. Aí você vai lá, professor mais professor, aí vem professor mais técnico científico, isso mesmo, 2 profissionais da área de saúde, não tem como errar, mas tem que haver compatibilidade de horário. Então, questão 89, totalmente certíssima, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos para a questão 90, isso mesmo, ano 2016. A estabilidade do servidor habilitado em concurso público é garantida imediatamente após sua posse, haja vista a sua aprovação em concurso público. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, a estabilidade após a posse? Brincadeira esse tipo de questão, né, meu guerreiro e minha guerreira? E o estágio probatório, onde é que fica? Você vai lá, é nomeado, da nomeação para a posse 30 dias, da posse para o exercício 15 dias, não entrou em exercício nos 15 dias, você é exonerado, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 91, ano 2016. Não se admite que a posse em cargo público seja realizada mediante procuração específica. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Totalmente errado, você vai ver lá no artigo 13 da Lei 8.112/90. Questão 92, ano 2016, olha aí. Para a investidura em cargo público, exige-se, entre outros requisitos,
a nacionalidade brasileira originária ou a nata? E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Originária ou nata, certo ou errado esse tipo de questão? Totalmente errado a questão 92, isso mesmo, porque quando você se fala em nacionalidade originária ou primária, já é os natos, e nacionalidade ordinária ou secundária é os naturalizados, meu guerreiro e minha guerreira. Aí você vai lá no artigo 207 da Lei 8.112, que diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Aí você desce lá e vai no parágrafo 1º do artigo 207, que diz: é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Isso mesmo, é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. E aqui a questão diz que para investidor em cargo público existe, entre outros requisitos, a nacionalidade brasileira originária ou nata. Totalmente errado, porque cabe sim aos naturalizados e aos estrangeiros, meu guerreiro e minha guerreira, técnicos e cientistas estrangeiros. Questão 93, ano 2016, olha aí. É lícito ao servidor público requerer licença por motivo de doença do seu enteado, desde que este conste de seu assentamento funcional mediante comprovação por perícia médica oficial. E aí, certo ou errado essa questão? Linda questão, totalmente certo. Questão 94, 2016, olha aí. O valor referente ao pagamento de ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia incorporam-se ao vencimento do servidor público para todos os efeitos. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente errado. Por quê, meu guerreiro e minha guerreira? Porque você vai lá, isso mesmo, no artigo 49 da Lei 8.112, diz o seguinte: além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Mnemônico de Robson Concurso é o IGA: indenizações, gratificações e adicionais. Aí você desce para o parágrafo 1º, que diz: as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Isso mesmo. E o parágrafo 2º: as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Aí você vai lá, isso mesmo, no artigo 51, que diz: constituem indenizações ao servidor ajuda de custo, diárias, transportes e auxílio moradia. É o que está aqui, diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Mas só que isso são, meu guerreiro e minha guerreira, espécies de indenizações, isso mesmo. E nós vimos aqui no parágrafo 1º do artigo 49, que diz: as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. E aqui a questão diz que incorporam. Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Por quê? Porque vantagens são indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações jamais se incorporam, isso mesmo, ao vencimento ou provento. E são tipos de indenizações: ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira, aqui com Robson Concursos. Questão 95, ano 2016. Olha aí. O servidor que se encontre em estágio probatório não poderá exercer cargo em comissão no órgão em que esteja lotado. E aí, certo ou errado? Brincadeira, totalmente errado essa questão, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos aqui, 96, 2016. Será exonerado de ofício o servidor que, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido em lei. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo, isso mesmo. Aí você vai lá no artigo 34 da Lei 8.112, que diz: a exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Aí você vai no parágrafo único: a exoneração de ofício dá-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Ou seja, você foi nomeado, da nomeação para a posse tem 30 dias, da posse para o exercício tem 15 dias. Se durante esses 15 dias
você ultrapassar, não entrar em exercício, você vai ser exonerado do cargo. E a questão diz, será exonerado de ofício o servidor que, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido, ou seja, dentro dos 15 dias, totalmente certo, você pode conferir no artigo 34 da Lei 8.112. Questão 97, ano 2016, olha aí. Com base nas disposições da Lei 8.112 de 1990, julgue o item seguinte, olha aí. Somente nos casos de... Olha aí, somente nos casos de você... Poxa, somente nos casos de provimento de cargo por nomeação haverá posse. E agora, meu guerreiro, minha guerreira? Certo ou errado essa questão? Você viu ali, poxa, somente... Mas na maioria das vezes, quando vi somente, exclusivamente e apenas, a questão já está errada. Mas aqui a questão está totalmente certa, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, somente nos casos de provimento de cargo por nomeação haverá posse. Isso mesmo, a nomeação, meu guerreiro e minha guerreira, é a forma de provimento originária. As outras são formas de provimento derivada. Quais são as outras? Promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Aí você vai lá no artigo 13, no parágrafo 4º da Lei 8.112, e lá diz, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Isso mesmo, aqui é a forma originária. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Nomeação, forma originária, meu guerreiro e minha guerreira, somente ela haverá posse nos casos de provimento. As outras são as formas derivadas. Promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Tem a musiquinha das formas de provimento, que diz, segundo Evandro Guedes, o Alfa Concursos, nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargos públicos. Então, meu guerreiro e minha guerreira, somente nos casos de provimento de cargo por nomeação haverá posse, forma originária, as outras são formas derivadas. Questão 98, ano 2016, olha a historinha aí. Cláudio, servidor público federal lotado na capital federal, pediu remoção para o estado de São Paulo. O pedido foi deferido pelo órgão a qual ele pertence. Imediatamente, Cíntia, sua esposa, também servidora pública federal, lotada em Brasília, solicitou remoção para acompanhar o cônjuge. O pedido de Cíntia foi negado. 15 dias depois, isso mesmo, da data de ciência da decisão, Cíntia apresentou recurso, que não foi conhecido por ter sido apresentado fora do prazo. Diante disso, Cíntia, sem prévia autorização do chefe imediato, se ausentou-se do serviço durante o expediente para auxiliar na mudança de Cláudio. Considerando a situação hipotética, julgo o item. Por ter se ausentado do serviço, olha aí, durante o expediente e sem prévia autorização do chefe imediato, Cíntia está sujeita à penalidade de demissão. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão 98? Totalmente errado. Por que está errado, Robson Concursos? Meu guerreiro e minha guerreira, as formas aqui não é de demissão, isso mesmo, mas sim de advertência. Como você pode matar a questão? Porque você vai lá no artigo 117 da Lei 8.112, que diz, ao servidor é proibido, inciso 1º, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Aí você diz, mas Robson, não disse aí que era forma de advertência. Calma, aí você desce lá no artigo 129, que diz, a advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1 a 8 e inciso 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidades mais graves. Ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, os incisos 1 a 8 e o inciso 19, todos eles são advertência. É assim que cai em prova, juntando artigos com outro artigo, juntando os incisos e matando a questão. A Sebrasp age dessa forma. Então, meu guerreiro e minha guerreira, não tenha preguiça de ler o artigo e depois ler o outro artigo e dizer, no outro artigo que faz referência a tais incisos, você volta lá nos tais incisos para fixar na sua mente, senão você vai errar. Então, ou seja, que não é demissão, é sim advertência, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora para a nossa penúltima questão, 99, ano 2016. A administração pública agiu corretamente ao indeferir o pedido de remoção para acompanhar o cônjuge.
formulado por Cíntia, uma vez que Cláudio foi removido no seu interesse e não no interesse da administração. E é certo ou errado essa questão? Totalmente certo, não tem nem o que discutir essa questão, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos para a nossa última questão, meu guerreiro e minha guerreira, graças ao bom Deus. Ano 2016, olha aí, Eduardo, servidor público em estágio probatório, frequentemente se ausentava de seu local de trabalho sem justificativa e quando voltava se apresentava nitidamente embriagado. Em razão desses fatos, a Comissão de Ética, tendo apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele a penalidade de advertência. Eduardo foi então reprovado no estágio probatório e por isso foi demitido, sem que a administração pública tenha observado o contraditório e ampla defesa. Considerando essa situação hipotética, julgo o item a seguir. A reprovação de Eduardo no estágio probatório, de acordo com a lei, é hipótese de exoneração do cargo e não de demissão, como ocorreu na situação narrada. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? A princípio, a CESP deu como certo, mas a questão foi anulada. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira, a questão foi anulada. Por quê? Aí você vai lá no artigo 34 da Lei 8.112 e diz: a exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Aí, parágrafo único. A exoneração de ofício dá-se-á, inciso 1º, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Mas, meu guerreiro e minha guerreira, perceba bem que o artigo 34 diz que a exoneração de cargo é efetivo. Aqui a historinha falou de algum momento que o nobre Eduardo, ele era efetivo no cargo? Não. Aí você vem aqui na justificativa da Banca CESP que disse: não se mencionou na situação hipotética ou na redação do item a possibilidade de Eduardo estar estável, fato que ensejaria sua recondução ao cargo anteriormente ocupado e não sua exoneração proposta no item. Então, meu guerreiro, a questão foi anulada, está aqui a justificativa do CESP. É claro aqui que você vê que Eduardo não diz na historinha que ele é estável, porque a exoneração aqui de ofício dá-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, meu guerreiro e minha guerreira. A princípio, questão certa, mas ela foi anulada, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra, vamos nessa, porque no final dá tudo certo, meu guerreiro e minha guerreira. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras, graças ao bom Deus, chegamos ao final das 100 questões da Lei 8.112 de 1990, isso mesmo, dia 30/8 de 2020, domingão, Robson Concursos aqui vibrando com os nobres guerreiros. Ontem foi dia 29/8 de 2020, completei ontem, sábado, 37 anos, descansei, hoje dia 30/8, estou aqui vibrando, gravando a Lei 8.112 e agora as 100 questões, meu guerreiro e minha guerreira, da Lei 8.112, para servir de alguma forma, direta ou indireta, às vossas senhorias, aos guerreiros e às guerreiras que estão precisando. Eu espero que goste e no dia da sua prova você possa acertar a questão e garantir a tão sonhada aprovação. Se gostou, meu guerreiro e minha guerreira, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as mais humildes, que moram nos bairros humildes, que precisam, os guerreiros e as guerreiras que estão estudando, labutando todo dia e muitas vezes não têm condições de comprar um bom curso preparatório que proporcione, no mínimo, a igualdade de aprendizado e de competição. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, não desista por nada, dificuldades vêm, circunstâncias vêm, problemas vêm, mas você vai vencer, porque você é guerreiro, você é guerreira e Deus está com você. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus saúde, porque amanhã a vitória é certa. Assim como eu venci, você também vai vencer. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha, porque no final de tudo a vitória é certa para quem não desiste. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Deus é bom e ama você. Força e honra e amém.